Aliás, a mensagem de hoje tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você recebeu nesta manhã um folder? Quantos aqui receberam? Você pode levantar esse folder? Então eu vou usar aqui agora alguns minutos para combinar como vamos trabalhar neste mês de janeiro. A igreja, você está bem atento aqui? Sim ou não? Então atenção aqui, foco. Qual é o propósito, qual é, aliás, o objetivo da igreja? Para além de reconciliar as pessoas com Deus, as pessoas que vão ser alcançadas, nós também olhamos para a família que está aqui, ó, como uma família. E qual é o objetivo que temos para os irmãos? Para todos nós, é a santificação, que como diz o texto de Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então se não tiver santificação na nossa vida, não vai ver a Deus. Santificação é ter uma vida separada para Deus, uma vida consagrada para Ele. Então a missão da igreja é produzir santificação. Também conhecimento, que a falta de conhecimento é uma tristeza, irmãos. Muita gente erra muito, paga caro por isso. Sabe por quê? Conhecimento, falta de conhecimento. Então a igreja, ela é uma família, mas ela é uma escola, sim ou não? A gente aprende aqui. E também é um lugar de promover, sim, o bem-estar. Todo mundo que é pai, que é mãe aqui, quer que seus filhos vivam bem, desejam que eles vão bem, sim ou não? Lógico. Isso não significa que você vai tirar dos seus filhos as experiências onde eles serão treinados para lidar com toda e qualquer situação, mas você deseja que ele vá bem. Você quer ver o seu filho bem. Pode ter a idade que for, a mãe quando encontra o filho, está bem filho, você está bem. Então a gente quer ver o bem-estar também dos membros, todo mundo indo bem, caminhando bem. Se alguém enfrentar uma luta, vai ser abraçado, vai ser apoiado, não precisa ficar sozinho, não precisa ter vergonha de sofrer em algum momento. Não, vai ser amparado, daqui a pouco levanta, vai ajudar outro, e por aí vai, porque nós somos a família de Deus. Então, assim sendo, meus amados, este folder que nós estamos colocando na sua mão, ele é para ajudar você e a mim, que eu também estou dentro disso, a organizar a vida, construir uma vida realmente, uma vida eficaz, eficiente. Aliás, o tempo todo nós pensamos nisso. A maneira como a gente prega aqui, as séries temáticas que nós usamos. Vou até pedir para colocar aqui, separar, pode pôr para mim isso, por favor? O ano passado nós ministramos aqui estas séries temáticas. Isso aqui é legal porque é importante que você tenha essa percepção de que a igreja não está aqui dando tiro para todo lado. Não sabemos para onde a gente está indo. Um negócio aí bagunçado. Não, tem uma direção, tem uma clareza, tem uma construção. Então nós trabalhamos estas séries temáticas no ano que se passou. Então aqui, deixa eu até ver se eu tenho a sequência delas aqui. Deixa eu ver se eu tenho, está aqui, deixa eu ver. Então nós começamos em janeiro do ano passado, com a série temática Prospere. Depois foi Agora Sei, a vida na prática. Você vê, focando o quê? O conhecimento, o entendimento das coisas. Depois a série temática foi O que aprendo. O problema na vida não são as experiências boas ou ruins, o problema é se a gente está aprendendo ou não. Depois foi Ajustando a Rota. Essa eu lembro que foi no meio do ano, foi em julho. Lembra da série Ajustando a Rota? Nas várias áreas. Então o propósito foi chegar no meio do ano e olhar que tem gente que chega no meio do ano
viu que não fez nada do que queria no final do ano anterior, começa a desistir do ano. Fala assim, esse ano aqui já perdeu. Não é perdeu. Vamos ajustar. Depois foi a série Todos os Dias. O propósito dessa série foi ajudar as pessoas a entenderem que não é o quanto elas sabem, é o quanto elas fazem. Saber não resolve nada. Saber é importante, mas é só uma parte. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então é o que eu faço todo dia que constrói minha vida. Todos os dias. Depois foi a série Convicções. Tem certas coisas que a gente tem que ter, que a gente sabe. Tem coisas que a gente tem certeza, mas tem coisas que a gente tem convicção. Quais são as convicções? Foi essa série. Depois a série Efetividade. Aprendemos sobre a vida eficaz, a vida eficiente, a vida com efetividade. E aí em dezembro concluímos com a série Cristo em Nós. Falamos sobre o amor de Cristo, o perdão de Cristo, o poder de Cristo, o conhecimento de Cristo, e aprendemos sobre a presença de Cristo, domingo passado. Então nós estamos numa sequência para trazer exatamente isso que eu acabei de falar: santificação, conhecimento e bem-estar, para toda a igreja. Agora nós vamos começar o mês de 2024, ano 2024, planejando a rota. Então se no meio do ano a gente ajusta a rota, no meio do ano a gente planeja, né, Cauê? A gente precisa planejar a rota. Um piloto de avião, ele faz isso, ele tem a rota planejada. Por vezes ele precisa fazer desvios de rota. Lógico que ele não pode desviar muito, ele faz ajustes. Se pegou ali uma situação climática que vai deixar desconfortável o voo, ele faz um ajuste para lá, para cá, mas ele retoma até chegar ao destino. A vida é assim. Por isso que temos falado que aquela coisinha de fazer listinha, meus desejos para 2024, normalmente não funcionam. Pode ser que já funcionou em algum nível para alguns dos irmãos, mas normalmente não tem eficiência. Primeiro porque ali não está descrito como você vai fazer. Só tem uma listinha de desejos. Não está descrevendo como você vai fazer. Não está descrevendo quase nada. Só tem uma listinha de desejos. E o detalhe é: vontade passa. Às vezes você colocou uma coisa: ano que vem eu quero ter isso. Só aquela listinha pequenininha, empobrecida. Mas aquilo que você colocou naquele momento, daqui a um mês você já não tem mais vontade. Mas você colocou aquilo como um grande alvo no ano que vem. Então o planejamento de vida não é feito com base em listinhas de vontade. Nós precisamos olhar para as áreas mais sensíveis da nossa vida, descrever cenários, e o restante vai ser bônus. O que entrar de experiências, você vai conhecer pessoas durante um ano, você vai ter oportunidades durante um ano, mas você tem que olhar para as 4 áreas. É isso que está previsto neste material que nós te entregamos. Eu já vou falar dessas 4 áreas, mas antes, só olhando aqui na capa do material, tem aqui um pequeno resumo do objetivo desta série. A série temática Planejando a Rota, está escrito bem na frente aqui, propõe te ajudar a construir cenários futuros e agir de forma intencional. Esta palavra intencional vai ser muito usada neste ano. Para quê? Porque a gente não fique ali só, eu tenho vontade, um dia quem sabe talvez. Vamos ser intencionais, vamos agendar datas, vamos ser propositivos no que a gente fala. Agir de forma intencional, produzindo, qual o resultado? Produzindo uma vida frutífera que honre a Deus e abençoe pessoas. Olha que propósito de vida linda. Olha que objetivo. Você pode ler comigo? Dá para você ler comigo aí? Vamos ler. 1, 2, 3 já, vamos lá. A série temática Planejando a Rota propõe te ajudar a construir cenários futuros e agir de forma intencional, produzindo uma vida frutífera que honre a Deus. Satisfaz isso para você? É bom? É bom? Quem quiser pegar isso, pastor, estava sem objetivo de vida, vou até pegar isso aí. Pode pegar. Se alguém perguntar, qual o seu objetivo? Meu objetivo de vida é isso aí. É
planejar a rota, é construir cenários futuros. O que você se propõe a fazer? Estou construindo cenários futuros. Estou agindo de forma intencional para quê? Para que eu possa desfrutar de uma vida frutífera que honre a Deus e abençoe pessoas. Olha que coisa bonita. Olha que coisa poderosa. Olha para a parte de trás, antes de olhar para dentro. Essa parte de trás tem um espaço em branco e em cima está escrito datas intencionais. Ok? Nesse espaço, isso aqui é individual. Você vai colocar no decorrer dessa série temática do mês de janeiro, você vai colocar algumas datas muito significativas para você. Por isso que isso é individual. Talvez para alguns, as datas intencionais, talvez uma das datas intencionais na vida de alguns vai ser a data do casamento. Teve reações aqui. Para alguns vai ser a data de abrir o seu negócio. Talvez vai ser a data da reconciliação. Percebe que isso o significado é muito pessoal. Que para você é uma data significativa no ano 2024 e que vai ser intencional. Por que de propósito eu coloquei isso aqui? Porque normalmente as pessoas não põem datas nas coisas, elas ficam sonhando e não põem data. E por que não põem data? Por vários motivos. Primeiro deles, porque não aprenderam a colocar data. Segundo motivo, porque tem medo de colocar data. Vai que dá certo. Um dia eu vou abrir um negócio e falar assim, então vamos lá. Qual é a data? Não, estava brincando. Data, ela checa se você realmente quer aquilo. A data, ela certifica se você está certo daquilo. Então por isso que tem que colocar a data. Então essas datas nós vamos colocar no mês de janeiro. Você vai colocar, olha, tudo que eu estou ouvindo, eu preciso estabelecer uma data para realizar isso aqui. E na segunda parte em branco, é um texto bíblico inspirador que vai te mover durante este ano. Sugestão, não ponha vários textos, escolha um e escreva ele aqui. Eu, por exemplo, eu tenho um versículo que me move muito. Para quem já me ouve falar há bastante tempo, sabe que é uma carta que Paulo escreveu para Timóteo, quando ele diz para Timóteo: Timóteo, ninguém te despreze por ser jovem, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na santidade. Então eu aprendi, desde que eu li aquele versículo, na primeira reunião de jovens que eu liderei, dia 12 de agosto de 95, eu li esse versículo. E esse versículo ele me mostrou que Deus não queria que eu fosse exemplo para quem está ruim, que eu posso ser a mudança que eu quero ser para quem está indo bem já. Aquele versículo jogou minha régua lá para cima. Ainda que eu não fosse daquele jeito, eu comecei a mirar nesse nível. Foi o versículo que me inspirou e me inspira até hoje. Então, debaixo do tempo que você vai ter com Deus, de reflexão, de leitura da palavra e de oração, você vai destacar um versículo que vai ser o versículo que vai te mover neste ano 2024. Até aqui está sendo claro? Estou sendo claro? Sim ou não? Na parte de dentro, você vai preenchendo, mas não preencha como, por exemplo, agora durante o culto, o melhor dos mundos seria que você tivesse um caderno de anotação para as ideias que você for tendo durante a ministração daqui a alguns minutinhos. Porque se você for anotar tudo aqui dentro, vai chegar em dezembro do ano que vem, você vai olhar, vai ter muita coisa escrita. Aliás, eu creio que em dezembro de 2024, você vai estar testemunhando de coisas que você está escrevendo agora no mês de janeiro de 2024. Que você vai ser propositivo. Então, qual é o melhor dos mundos? Que você faça anotações, que você tenha um caderno de anotação. É importante que você tenha, não subestime esta prática de anotar coisas. E aí, aqui você só vai anotar, por exemplo, qual é o texto bíblico que foi ministrado hoje, você vai colocar lá o endereço, e aí você vai colocar algumas outras coisas, por exemplo, qual é o princípio que eu tenho que adotar para esta área da minha vida? O que é que eu entendi? Você vai colocar isso numa frase só.
Depois você vai olhar para as suas anotações no caderno, você vai sintetizar isso numa frase e vai escrever aqui, porque isso aqui vai ficar como memorial 2024. Qual é a ação intencional que você vai ser legal demais, gente. Vai chegar em dezembro, você vai olhar, vai falar assim: nossa, eu anotei essa ação que eu tive, eu agi e aconteceu. Ação intencional. Qual é a mudança de atitude que eu tenho que ter? E você vai usar um indicador para medir esse crescimento. O indicador é importante. Eu lembro que o primeiro carro que eu tive foi um Fusquinha 1973, cujo indicador de combustível não funcionava. Então eu andava literalmente imaginando. Eu pensava assim: não, eu lembro que abastecia há 3 dias. Eu fui ali, fui na igreja, fui lá, voltei. Mais ou menos eu tenho isso. Já aconteceu isso aqui alguns. Quem sabe que eu estou falando, irmãos? Tem gente que entende essa linguagem e sabe. Então fala assim: eu tenho mais ou menos isso. Só que já falhei umas 2, 3 vezes aí, não deu certo. Tinha menos do que eu imaginava. Então cheguei a ficar umas 2, 3 vezes na rua, porque ele não tinha um indicador. Você não tem indicador, você não sabe se você está crescendo, se você está avançando, se você está diminuindo, se você está igual. Então nós vamos criar os indicadores. Alguém pode estar pensando assim: pastor, isso é trabalhoso, hein? Tá certo, é mesmo. Sabe por quê? Porque a gente precisa levar a nossa vida a sério. A gente lê e estuda um monte de coisa, a gente só não estuda a nossa própria vida. Eu não sei onde você vai ouvir isso, mas aqui você vai ouvir isso. A nossa vida merece ser refletida, estudada. Você precisa olhar para você. Você precisa tirar alguns minutos durante a semana, durante o dia, revisitar suas anotações, olhar, pensar sobre si, sobre suas atitudes, sobre seu comportamento, sobre sua fé, sobre seus relacionamentos, o que precisa ajustar, o que está bom, o que não está. Esse é um exercício que a gente precisa fazer. Nós precisamos. Eu tenho usado esse exemplo, a mesma coisa para as famílias. Muita gente quer que a família vá bem, mas a pessoa não dedica tempo para reunir com a família, para tirar as arestas, para ajustar o que não está indo bem. Como que a gente pode dedicar tanto tempo para tantas coisas supérfluas e para as coisas mais relevantes a gente não dedica tempo nenhum? É impossível viver uma vida produtiva, frutífera, que honre a Deus e abençoe pessoas, se a gente é o tipo de pessoa que levanta durante o dia, vai fazendo as demandas, chega de noite, está cansado, acorda no outro dia, faz as mesmas coisas e nós não paramos para olhar. Essa rota não está boa, isso aqui não está legal, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu preciso conversar, isso aqui eu preciso de gente me ajudando, gente mais sábia que eu. Eu gosto de pensar que de um lado da nossa vida, nessa mão aqui, a gente tem que estar. A gente não pode ter só pessoas da nossa idade. É legal ter pares, pessoas que estão vivendo as mesmas coisas que nós. Mas nessa mão eu tenho que ter alguém bem mais velho que eu, que tem mais sabedoria, que já enfrentou outras coisas. E aqui eu tenho que ter alguém mais novo que eu. Porque chega um momento na nossa vida que você se acostuma com as coisas. Aí você precisa da pessoa mais nova, que está cheia de energia, sonhando, que quer voar, quebrar tudo. Mas você também precisa do mais velho, que diz calma, que tem sabedoria, que já enfrentou esse mar antes. Amém, amados? Senão a gente não consegue crescer. Você fica ouvindo só pessoas que estão pensando igualzinho, então ninguém está enxergando nada. Com isso eu concluo dizendo o seguinte: a sua vida merece ser refletida. É trabalhoso mesmo. Quando você quer graduar numa matéria, numa lição, um curso que você está fazendo, você não dedica tempo para estudar? Você dedica tempo para estudar, seja um curso presencial online, você vai lá, você tem que rever, vai ter a prova, você rever conteúdo, você está ali, você está aprendendo, você precisa saber daquilo. Agora, como é que a gente avalia um monte de coisa, aprende um monte de coisa e não aprende sobre a nossa própria vida? Por isso que é trabalhoso. Eu estou dando para você um manual muito simples, apenas para você fazer registros sobre a sua própria vida. Sabe por quê? Porque a gente quer que você vá bem. Não é difícil, é trabalhoso, mas é simples. Você pode dizer comigo: é trabalhoso, mas é simples.
Diga comigo, é simples, mas é trabalhoso. Não adianta eu chegar aqui para você e falar: ih, gente, é fácil. Não é fácil, é trabalhoso, mas é simples, não é complexo. Leve a sua vida a sério. Jesus deu a vida dele por você, e tem muito potencial dentro de você, e você vai frutificar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Você recebe isso na sua vida, amém, amados? Agora, são 4 assuntos, concluindo. Eu estou usando esses minutos aqui apenas para abrir a série, não vou fazer isso todos os domingos, mas é importante que eu faça isso no primeiro domingo, para que todos nós percebamos a importância disso. Talvez alguns aqui vai precisar mudar de degrau neste ano. Ah, não, vou lá, quando estou com vontade, vou lá no culto. Se você é essa pessoa, você vai perder muita coisa. A gente realmente precisa se dedicar. Dentro tem 4 áreas sensíveis: a área do propósito, a área dos relacionamentos, a área da saúde e das finanças. Relacionamentos está envolvido nossa vida com Deus e nossa família. Aliás, em tudo, né? Mas só para ficar claro aqui, das 4 áreas, a área mais subjetiva é a área do propósito, que é a que eu vou falar hoje daqui 3 minutinhos. Por quê? É fácil medir se eu estou indo bem na saúde, não. É fácil medir se eu estou indo bem nas finanças ou não. E é razoavelmente fácil medir se os meus relacionamentos estão bem ou não. Mas a área do propósito é a área mais subjetiva. Faz sentido o que eu estou falando? Que cada um entende uma coisa, o seu propósito. Aliás, virou até uma palavra muito usada hoje. Todo mundo quer viver o propósito. O seu propósito, contou o seu propósito, descobriu o seu propósito. Mas boa parte das pessoas ainda não sabe o que é propósito. Mas eu vou começar por ela, porque se a gente acertar o propósito, as outras áreas vão se encaixando. Vamos embora planejar a rota? Quem quer planejar a rota aqui? E você está com pouca disposição de planejar a rota. Vou te dar mais uma chance. Quem quer planejar a rota aqui? Então olha para o seu irmão e fala: disposição, irmão. Ânimo, meu querido. Vamos planejar a rota. Você crê nisso? Você quer aplaudir o Senhor nesta manhã, amados? O Senhor vai nos dar a direção. Amém, Davizinho? Levanta bem alto este folder na sua mão. Ah, não vejo a hora de ver você colhendo os frutos. Levanta aí bem alto. Pai, nós consagramos a Ti este material que representa, que simboliza decisões das nossas vidas, atitudes que vamos tomar, que nos ajudarão a construir, Pai. O Senhor nos deu o poder da escolha. Isso é maravilhoso. Nós vamos construir cenários futuros que nos levarão a uma vida frutífera, que vai honrar o Senhor e vai abençoar pessoas. Pai, ajuda-nos a viver isso, Pai. Pai, não importa qual distância estamos deste ideal, o Senhor nos fará chegar até lá. Não importa, Pai. Em nome de Jesus, alcance cada coração aqui nesta manhã. Desde aquele coração que se sente tão perto disso, até aquele coração que se sente tão distante. Até aquele coração que olha e fala: mas a minha vida está uma bagunça. Pai, convence esse coração nesta manhã de que o Senhor está conosco e nos ajudará a chegar nesse porto seguro. Nós consagramos a Ti, em nome de Jesus. Diga comigo em nome de Jesus. Diga: eu recebo, Senhor, sabedoria, inteligência, disposição e ânimo para planejar a rota da minha vida, de forma que isso honre o Senhor e abençoe pessoas. Diga: eu creio que eu recebi, por meio de Jesus, uma vida abundante e frutífera, e eu vou desfrutá-la para a glória do Senhor. Amém. Você pode colocar no seu colo aí e aplaudir mais uma vez o Senhor. Aplaudimos a Ti, Pai. Aplaudimos o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, se você é aquela pessoa era, né? Em nome de Jesus. Você não faz
aquilo que tem que ser feito. Você está mudando de atitude em nome de Jesus. Que imagina você fala, eu quero treinar isso, quero aprender a nadar. Aí você chega lá, você tem o melhor treinador de nadador, de natação, e fala assim, então vai, pula na água. Você fala, não vou pular. Então você veio fazer o quê aqui? Pula na água. Não, mas eu quero virar o campeão olímpico. Pula na água. Vamos aprender a fazer respiração. Vamos aprender a nadar isso aqui. Então, a gente vai precisar seguir. Eu não falei isso no culto anterior, mas estou falando aqui, de alguma maneira. Espero que o Senhor use isso para atingir alguns corações específicos. Deus quer corrigir a atitude de alguns dos nossos irmãos aqui, que não fazem o que é para ser feito. Há um espírito de desobediência encravado dentro. Por isso a vida não dá certo. Porque a pessoa se acha muito autônoma. Ela não consegue receber regras. E não é aqui na igreja não. Sempre foi assim. Na escola, não respeita a autoridade. Chegou a hora dessa área da sua vida ser tratada pelo Espírito Santo. E de você receber um espírito de humildade. E dizer, é isso que precisa fazer? É a palavra de Deus? Vai honrar o Senhor? Eu vou fazer. Mas eu sei. Já conversou com um filho que você vai ensinar um negócio para ele ficar assim, eu já sei. Ele acabou de errar naquela área e ele fala que já sabe. Mas se sabe, por que não é isso? Nós não sabemos, mas o Senhor vai nos ensinar. Em nome de Jesus, amém, amados? Planejando a rota, vamos falar de propósito. Propósito significa finalidade. Qual é o propósito da caneta? Escrever, embora ela possa ser usada para outras coisas. Qual o propósito de uma cadeira? Apoiar. As cadeiras estão apoiando você enquanto você está assentado. Embora elas também possam assumir outras funções não em desacordo com a sua finalidade. Não tem cadeira. Alguma cadeira na sua casa já virou guarda-roupa? Que você põe lá, põe uma blusa aí. Não, eu vou tirar. Daqui a pouco eu pego. Aí daqui põe outra blusa, daqui a pouco ela virou um armário. Não era a finalidade dela, não era o propósito dela, mas ela virou aquilo lá. E aí você tinha uma máquina de escrever velha, que você não sabe o que você vai fazer com aquilo ainda. Aí você pôs lá também. Então virou uma espécie de um lugar em suspenso, não sabe o que vai fazer com aquilo e está lá. Tem gente que vive assim. Ele está fora da sua finalidade. É importante saber a finalidade da nossa vida. Propósito significa uma intenção com olhar no futuro. É colocar-se à frente. A etimologia da palavra é exatamente isso. Colocar-se à frente. Qual é a intenção? É você ter uma ação intencional hoje, dando uma olhada lá na frente. Uma intenção final. Quando você olha para si e diz, o que eu deveria fazer no último estado das coisas? E a gente pode usar um imaginário aqui para pensar o seguinte: se você tivesse apenas 1 hora de vida, 1 hora de vida, mas fosse te dada a oportunidade de você ter aquilo que você deseja, você ia pedir mais carros na última hora da sua vida? Você ia pedir mais patrimônio? Para você. Você ia pedir mais trabalho? Se você tiver em sã consciência, não é isso que você ia pedir. Mas ainda te fosse dada a oportunidade de dizer o seguinte: você quer mais isso? Ou você quer tocar mais pessoas? Você tem a chance agora, nessa última hora de vida, você pode influenciar mais pessoas, você pode transformar pessoas. Pessoas podem ser transformadas por você nessa última hora de vida. Eu acredito que era essa a sua escolha. Sua escolha não ia ter a ver com coisas, mas teria a ver com pessoas. Provavelmente alguém ia dizer: não, eu queria que tal pessoa estivesse aqui para eu pedir perdão para ela. Eu queria que tal pessoa estivesse aqui para eu dizer para aquela pessoa que eu a perdoei. Eu queria tal pessoa aqui na minha frente para eu dar um abraço nela. Certamente, irmãos, teria a ver com pessoas e não com coisas. Então,
a finalidade da nossa vida tem a ver com pessoas. Esta palavra propósito, ela é muito usada hoje, como eu disse há pouco. Muita gente dizendo, você já descobriu o seu propósito? De uma certa forma isso é virtuoso. Que coisa boa as pessoas se preocuparem com isso, terem atitudes melhores. Mas não adianta nada sem um conhecimento claro. E o bom de tudo é que nós, como filhos de Deus, temos acesso ao manual da vida, às escrituras sagradas, à palavra de Deus. A gente não sabe a finalidade de todas as coisas. Qual a finalidade da lua? Eu posso dizer que ela tem um impacto na nossa existência, ela influencia a questão gravitacional dos mares e tudo mais. Ela é um satélite natural, ela faz parte dessa composição criada por Deus. Explicar totalmente o propósito e a finalidade da lua, eu não vou ter essa resposta completa. A gente não vai ter a resposta completa para a finalidade de todas as coisas, mas a nossa finalidade, eu posso garantir para você, de todos que estão aqui, já foi revelada. Você não precisa descobrir qual é o seu propósito, ele já foi dado aos filhos. Onde que está isso? Vou pedir para você ler comigo esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Você pode ler comigo? Leia bem forte comigo, 1, 2, 3 já. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou, repita esse verbo comigo, 1, 2, 3 já, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Para aqui um pouquinho, olha que isso aqui é o texto bíblico, que muita gente que está lendo a Bíblia passa batido nisso. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está trazendo uma revelação importante. O Senhor Deus nos encarregou, Ele deu a nós esta finalidade de reconciliar outras pessoas com Ele. Agora continue comigo lendo, final, vamos lá, 1, 2, 3 já. Pois em Cristo, bem forte, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, e com base nas escrituras sagradas, que o propósito da sua e da minha vida é reconciliar pessoas com Deus. Esse assunto está resolvido na sua vida. Qual é a finalidade da minha existência? Reconciliar pessoas com Deus. Descobriu o propósito? Já, lógico que já. Qual é o seu propósito de vida, Fernando? Reconciliar pessoas com Deus. Mas como você descobriu isso? Está na palavra de Deus. Onde? 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19, está lá, dizendo qual é o propósito da minha existência. Aquela sementinha gerada no útero da minha mãe, em algum momento do ano de 1974, que foi desenvolvendo até nascer aquela criança dia 10 de janeiro de 75. Aquele ser não passou ao largo da vontade de Deus. Deus, quando olhou e soprou, me deu o fôlego da vida. Para Deus, aquele ser, ele não passou distante deste propósito. Se a Bíblia está dizendo que Deus nos encarregou de reconciliar, significa que esta é a finalidade que Deus deu para aquela criança, que hoje é um homem adulto, pai de família. Deus nos deu esta finalidade. Não tem uma pessoa que passou de forma desapercebida aos olhos de Deus. Todos nós recebemos este propósito de vida. E aliás, isso você pode fazer de várias formas. Hoje eu levei um dos meus filhos para fazer um hemograma, os exames que a gente costuma repassar, refazer, nos começos de ano. E o rapaz estava ali atendendo. Eu olhei para ele e falei, André, viu o crachazinho dele, né? Falei, André, como é que você se relaciona com Deus? Aí ele falou assim, a minha mãe é devota e tal. Ele respondeu da mãe dele.
que a mãe dele é devota de alguém. Eu falei, ok, André. E você, André, você se relaciona com Deus? Olha, E na verdade é lógico que ele está ali procurando responder algo que não está claro para ele. Eu falei, André, deixa eu te falar isso. Você não imagina como Deus quer se relacionar com você, André? Eu comecei a dizer algumas coisas para ele ali, em que o que eu queria mesmo era pegar o André, dar um abraço no André, falar, André, cara, como Jesus te ama, me dá aqui alguns minutos. Mas é que ele estava tirando o sangue do meu filho, então não podia distrair ele, né? Senão ia tirar mais sangue do que necessário. Mas eu queria reconciliar o André com Deus. Não que o André é uma pessoa torpe, um mau caráter, alguém. Não, o André é um trabalhador legítimo, está lá, deve ter chegado 6 da manhã lá, deve ter saído de casa às 5 horas da manhã, uma pessoa boa. Mas uma pessoa boa também precisa ser reconciliada com Deus. Eu queria falar com o André, então é isso. E olha, para que haja uma conciliação. O que é conciliação? Um acordo. O que é conciliar, né? Os advogados estão aí, sabem o que é isso? Os contadores sabem do que eu estou falando. Conciliar é que tem que bater, tem que estar em sincronia. Eu posso ser uma pessoa boa e não estar sincronizado com Deus. Então, André, Deus quer que você seja conciliado com Ele. E isso acontece porque nenhum pecado seu agora pode te afastar de Deus, porque todos eles foram perdoados em Jesus, André. E Deus te deu muitos presentes, André. Vou listar todos eles aqui. E hoje você precisa entender, André, que a sua vida tem este propósito. Dá um abraço aqui, André. Vou orar por você, André. Eu queria ter feito isso, mas não deu para fazer tudo isso lá. Mas um pouquinho que eu falei para ele, de 0 a 10, eu consegui aproximar o André talvez meio ponto. Eu puxei ele um pouquinho mais. Eu deixei ele mais perto, eu não deixei ele mais longe, nem deixei igual. Por quê? Sabe por quê? Porque não importa onde eu estiver, eu tenho este propósito de vida, de reconciliar as pessoas com Deus. Aí saí lá, meu filho estava em jejum, a gente foi na padaria, passamos na padaria, uma atendente, falei, posso te falar uma coisa? Olha, você sabia que o Senhor te ama de uma forma que você nem imagina? E aí o Senhor colocou uma palavra específica ali, eu falei assim, olha, para de se comparar com as pessoas. E a hora que eu estava falando com ela, eu percebi que o queixo dela assim começou a tremer, me deu a clara sensação de que ela ia começar a chorar ali, mas ela estava trabalhando, eu falei, mas olha, não fique se comparando a ninguém, sua identidade é, sabe como Deus te vê? Como uma filha única. Você é a única, exclusiva, não tem ninguém que se parece com você. Na verdade, o que eu mais quero é reconciliar as pessoas. Eu falei assim, olha, se dedica a isso. Eu sei que agora você está aqui atendendo, mas eu queria que você mergulhasse, que você se dedicasse a se aproximar de Deus e saber o que Ele tem para a sua vida. Eu sei que alguém pode olhar e falar, mas isso é tão pouco, isso é tão ineficaz, foi apenas uma abordagem. Irmãos, isso pode livrar alguém do suicídio. Isso pode gerar uma semente que vai fazer, talvez outra pessoa vai colher, mas foi mais uma semente. Eu aproximei mais aquela vida do Senhor. Sabe por quê? Porque não importa quanto dinheiro eu tenho ou não tenho, não importa como está a minha conta, não importa se eu tenho um curso tal, se eu não tenho, não importa se as pessoas estão me aplaudindo ou não, não importa a situação que eu estou vivendo, o que importa é que eu esteja vivendo na finalidade que Deus me deu, é de reconciliar as pessoas com Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Há pessoas que erram, porque o propósito para elas é sempre algo no futuro. Não, um dia eu vou estar vivendo meu propósito. Elas associam que o propósito é um estado situacional de uma certa prosperidade, das coisas estarem dando certo, de tudo estar indo bem. E na verdade é um engano. Porque José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi levado para a casa de Potifar, ele foi caluniado, a mulher de Potifar disse que ele estava seduzindo, não estava, ele foi parar na prisão, o homem maltratado, mas onde ele estava cumprindo a finalidade da vida dele.
Então não importa o momento da sua vida, hoje é o dia de viver a finalidade que Deus te deu, o propósito dele. Por que eu digo isso? A partir do propósito é que nós vamos direcionar todas as coisas da nossa vida. Se o nosso propósito não está claro, as nossas decisões em relação à profissão, em relação a relacionamentos, elas vão se tornar erradas. Você imagina, quando alguém é casado e diz: minha esposa e eu, a gente gosta um do outro, a gente tem virtudes, tem coisas que ela faz que eu gosto bastante, tem coisas que talvez eu não me identifico no perfil dela, do jeito dela, mas a gente se alinha nisso, a gente está trabalhando um com o outro, nós aprendemos a nos perdoar, nós aprendemos, sabe por quê? Porque o nosso casamento tem propósito, nós estamos aqui para que através da nossa relação, da nossa aliança, sabe de uma coisa? Deus seja honrado e nós reconciliemos pessoas com Deus, e pessoas sejam abençoadas e nossa vida seja frutífera. É diferente você olhar casamento nessa perspectiva. Quando a gente não tem propósito, o casamento vira uma coisa de acusação, é muita coisinha, é muito probleminha, é muita chateaçãozinha, daqui a pouco um está decepcionado com o outro, e daqui a pouco perdeu a inspiração, perde a admiração. Por quê? Falta de propósito. O casamento tem que ter um propósito, uma finalidade. Qual que é? Reconciliar pessoas com Deus. Que delícia é reconciliar pessoas com Deus, que bom é ver uma pessoa reencontrando a vida, que bom é livrar as pessoas das garras do inferno, porque você cumpriu a sua finalidade naquele lugar. Como é bom isso, amados. Esse é o propósito da nossa vida, e assim sendo, esse propósito é dado aos filhos. Porque nem todo mundo entende isso, porque eu acabei de ler um texto que mostra que em Cristo nós recebemos o encargo de reconciliar. Então é uma coisa dos filhos. Quem não é filho não se importa com isso. Diga comigo assim: dado aos filhos. Pode dizer mais forte isso? Dado aos filhos. Você já? Olha para o seu irmão e fala: dado aos filhos. Diga: você é filho, você é filha? Então foi dado para você esse encargo diga comigo: reconciliar pessoas com Deus. Assim sendo, nossa profissão, vocação, nossos hobbies, talentos, eles são os meios do propósito, eles não são o propósito. Há pessoas que dizem, por força de expressão, não é errado dizer isso, mas também não está claramente correto. A pessoa fala assim: meu propósito é escrever um livro. Se você é filho, o seu propósito não é escrever o livro, o seu propósito é reconciliar pessoas com Deus por meio do livro que você vai escrever. Porque você não pode transformar o meio em um fim em si mesmo, que senão você vai se apaixonar pelo meio e não pelo propósito. Já conheceu pessoas que são apaixonadas pela sua profissão, mas não são apaixonadas pelo Senhor, porque elas transformaram os meios em propósito, em fins em si mesmo. Elas amam as coisas que elas fazem, elas admiram os seus talentos, suas criações. É legítimo, é legal, é bacana você gostar do que você faz, é bom, isso é saudável. Agora, você não pode amar isso mais do que o seu propósito. Você pode estar sendo muito talentoso, criando coisas extraordinárias, mas se não está reconciliando pessoas com Deus, você está fazendo uma coisa que está fadado a ficar por aqui mesmo, virar pó. Então a sua profissão, o que você faz não é meu propósito um dia é fazer uma grande viagem, meu propósito é um dia criar uma empresa que vai fazer isso. Não, o seu propósito é reconciliar pessoas com Deus. Esse é o encargo que o pai deu aos filhos. A empresa vai ser um meio. Por isso, tendo ou não a empresa, nós estamos felizes e contentes com nosso Pai, porque tendo ou não, nós podemos cumprir o nosso propósito. Quando você não tem essa perspectiva, você acha que só vai ser feliz o dia que você tiver essa empresa, o dia que você estiver faturando tanto, o dia que você só tiver aquele carro. Você começa a colocar a sua realização nas coisas e não no propósito.
E você sempre acha que o propósito é uma coisa lá para frente, que hoje você não está cumprindo o seu propósito. E você pode reconciliar pessoas com Deus numa plataforma como essa, porque se eu estou falando com o público aqui, eu estou te aproximando mais do propósito de Deus, eu estou te aproximando da palavra, mas isso pode ser feito numa cadeira de uma padaria, isso pode ser feito no ambiente de trabalho, no seu ambiente, na sua universidade, entre a sua vizinhança, onde você estiver, você pode cumprir o seu propósito, e isso traz satisfação e alegria para o seu coração. Não tem alegria melhor. Mas aí, amados, é uma questão também de identidade. O propósito protege a identidade. Sabe por que há muitas pessoas que têm crises de identidade? Porque elas não têm propósito claro. Uma coisa retroalimenta a outra. Quando você tem um propósito, eu lembro que quando eu ia na casa de alguém, talvez com 7, 8, 10 anos, minha mãe sempre falava assim: você vai dormir lá na casa da tia, né, filho? Você vai dormir lá na casa da pessoa. Primeiro, quando eu era pequenininho, que a gente ia visitar alguém, ela já avisava em casa: não fica mexendo nas coisas. Tua mãe também falava isso para você? Fica mexendo na coisa dos outros. Então a gente já não mexia. Mas quando a gente ia para algum lugar, tanto ela quanto meu pai já me falava assim, eu lembro claramente, mas ele falava assim: ó, você vai para lá, você vai ficar um final de semana lá, você vai estar com seus amigos não sei aonde. Filho, vem aqui. Lembra quem você é, hein? Acabou. Duas coisas que me fizeram andar na linha. Quando a gente estava em algum lugar, meu pai falava assim, por exemplo, queria desobedecer, ir lá para o fundo da praia, ou qualquer outro lugar, não sei o que, meu pai falava assim, ó: até aqui minha bênção está sobre você. Acabou. E sabe de uma coisa? Foi bom. Era a maneira dele, ele jogava a responsabilidade para mim, ao invés dele ficar: não, moleque, vem pra cá mesmo, me arrastando. Não, aí você escolhe aí. Aqui eu sei que é seguro, aqui já não é, aqui eu já não garanto, então tá aqui, ó. E outra coisa, lembra quem você é. Lembra quem você é. Quando você sabe qual é a sua identidade, você vai saber com quem que você tem que andar, com quem que você não tem que andar, onde você deve estar, onde você não deve estar. E na verdade o seu propósito, ele protege a sua identidade, porque quando você tem propósito, o propósito te dá direção. Você fala: peraí, mas isso aqui está fora do propósito, então não tem que estar nesse lugar, essa agenda está errada. Eu preciso estar com gente que me faz crescer, e me ajuda a cumprir meu propósito, porque se eu tivesse só 1 hora de vida, era isso que valeria mais a pena. Que adianta eu fazer um monte de coisa, me encher de coisa, me entupir de informação, que adianta o mundo inteiro me aplaudir? Irmãos, eu nunca vi época de influencers que tem milhões de seguidores tirando a sua própria vida, de gente que tem milhões de seguidores, mas não tem um amigo. Não tem um amigo. Ele é só uma atração. Guarde isso, é só uma atração. Por isso que eu louvo a Deus pela igreja do Senhor, porque nós podemos andar juntos. Nenhum de nós aqui está completamente aperfeiçoado. Nós estamos sendo construídos, mas nós estamos juntos, crescendo, continuando, cumprindo o propósito. Nós estamos reconciliando as pessoas com Deus quando estamos discipulando. Por isso que esse é o maior ataque, irmãos. Por isso que eu vejo os pecados mais difíceis de serem resolvidos na Bíblia, com maior disciplina de Deus, são os pecados contra as pessoas. Quem não perdoa não vai ser perdoado pelo Pai. 6 coisas Deus odeia, 7 mal abomina: aquele que provoca contenda, aquele que difama. Você percebeu que Deus, Ele pune de forma diferente os pecados que atingem os relacionamentos, porque foi para isso que Jesus morreu. Os pecados que são cometidos contra as pessoas, eles anulam a finalidade da vida, o propósito que as pessoas têm. O propósito é reconciliar. Quando eu ofendo, quando eu não acerto, quando eu não perdoo, quando eu difamo, quando eu destruo, quando eu humilho, eu estou destruindo o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Toda vez que eu estou atingindo pessoas, eu nunca estive tão distante da finalidade de Deus para a minha vida.
Alguém pode dizer, não, mas eu não estou distante, não me desviei porque eu estou no culto. Mas se está maltratando relacionamentos, nunca esteve tão desviado. Porque para Deus isso é mais importante, o seu propósito não é esse. E se aconteceu isso com você, não estou dizendo isso para trazer julgamento e peso, juízo sobre sua vida. Eu estou dizendo, filho, filha, Deus não te chamou para essas coisas. Deus te chamou para coisas mais excelentes. Deus te chamou para reconciliar pessoas. Você é um canal de Deus. Você é a bênção do Senhor onde você chega. Satanás quer transtornar a sua vida. Ele quer atrapalhar a sua identidade. Ele quer achar que o seu problema será resolvido quando todo mundo te entender, quando as pessoas te aplaudirem. Mas está errado, não é este o propósito da sua vida. Olha para o exemplo de Jesus. Vou ler aqui. Nada melhor do que ler. Passa aqui a projeção, por favor. Lucas 4, 16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume. Se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aqui é Isaías 61. Pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Olha aí, olha aqui, você está vendo que a missão de Jesus tem a ver com pessoas, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Quando eu estava lendo esse texto, depois eu fiz até uma relembrança. Em certa ocasião em Israel, visitei Nazaré, e lá tem uma sinagoga. Eles tem uma parte ali de Nazaré que eles reconstruíram como era no tempo de Jesus, aquelas colinas, tudo o cenário que ele viu, e uma parte da cidade, eles reconstruíram exatamente como no tempo de Jesus, inclusive com uma sinagoga. Jesus ficou ali. Então Jesus começou a dizer, todo mundo olhando para ele, né? Jesus começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, Jesus estava dizendo, isso que eu acabei de ler, o profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, estava falando de mim. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo perguntavam: não é esse o filho do José? Olha isso, amados. Então ele disse: sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Jesus tratou uma questão, um problema aqui do ser humano, de não valorizar aquilo que eu tenho muita proximidade. O que eu tenho em abundância eu não valorizo muito, né? Assim, membros da família às vezes não são tão valorizados. Gente que é de fora às vezes é mais valorizada. Infelizmente, uma problemática humana que Jesus tocou na ferida aqui. Mas o ponto focal aqui que eu quero trazer é esse. Jesus estava ali, dizendo: olha, isso que Isaías disse, está aqui, está sentado aqui nessa sinagoga junto com vocês. Aí eles falaram assim: não, realmente, ouvir esse homem aqui é muito bom, tem sabedoria, mas ele não é o filho do Zé? Filho do Zé. O que vocês podem esperar do filho do José aqui? Desqualificação. Meus amados, às vezes acontece isso na trajetória. Você está ali cumprindo o seu propósito. Não é todo dia que você vai se sentir, sabe, o vento a seu favor, as coisas caminhando. Mas você precisa ser constante. Por isso que eu coloco aqui coisas necessárias para o cumprimento, na realização do propósito. Você tem que entender que foi Deus que te capacitou. Olha o que Jesus disse: o Senhor me ungiu. Há uma unção sobre a sua vida, há um favor de Deus sobre a sua vida, há uma graça de Deus sobre a sua vida. Toda vez que você olha para alguém com olhos de compaixão, você diz: Senhor, aquela pessoa, o Alexandre, a Maria, a Ana, Senhor, eu preciso reconciliar. Há uma ligação, há um derramar da graça de Deus, porque isso não é coisa sua. Há uma unção de Deus sobre você para reconciliar pessoas.
Há um favor de Deus sobre a sua vida. Não é a sua obra, não são as suas palavras, é a ação do Espírito Santo, porque Deus quer reconciliar pessoas com Ele, e você é apenas o canal. Deus te chamou para ser parte disso, para ser cooperador dEle nisso. Então a capacidade vem da onde? Da onde? Não ouvi, igreja, da onde? Toda vez que você diz assim, não, mas eu estou com vergonha de falar, não posso falar, você está dizendo assim, a minha timidez, a minha vergonha é maior do que o poder de Deus. A unção não é só para pastor, irmãos, unção é para os filhos. Às vezes as pessoas mistificam muito a palavra unção para o grande homem de Deus, o homem dos 15 dons, o grande apóstolo, aquele que faz as 1000 maravilhas, e a maioria a pessoa fica lá, eu sou nada, eu sou o filho do José. Ei, a unção é para a sua vida também. A unção está derramada sobre a sua vida, amado. Deus está nos chamando para cumprir isso. O Senhor me ungiu para pregar, para curar, para sarar, para reconciliar pessoas com Ele. Treine isso, você vai ver como suas palavras, Deus vai te dando graça, Deus vai começar a te dar sensibilidade, Deus vai começar a te mostrar coisas. É necessário a capacitação, é necessário o movimento, ir à pessoa, chamar a pessoa, convidar a pessoa, ligar para a pessoa. É necessário. Se você fica esperando, se você não faz nada, você lembra que eu preguei aqui em dezembro, janeiro não, outubro, novembro, enfim, algum momento. Você não é um monumento, você é um movimento, você não está no lugar parado. Alguns de nós parece que não entendeu qual é o chamamento, está ali parado, vamos ver, vamos viver, vamos levantar nessa segunda, vamos ver o que é para fazer. Você é um movimento vivo de Deus, e é necessário constância. Tem dia que as pessoas vão dizer, que bênção que você é, tem outros que vão dizer assim, você é filho de quem? Quem é você? Qual a sua graduação? Qual é a sua carteirinha? Qual é o seu status? Você não tem nada, mas você vai continuar fazendo, porque Jesus também foi desqualificado. Jesus falou, eu sei qual é o sentimento de vocês. Vocês vão dizer para mim, médico, cura a ti mesmo. Não falaram para ele na cruz? Pobre coitado aí na cruz, olha aí, curou tanta gente. Se solta daí, ô filho de Deus. Mas Jesus sabia que ali era o lugar dele, porque cumprimento de propósito envolve renúncia. Jesus disse, o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só. Sabe que tem muita gente que não cumpre propósito? Porque ele não morre para si. Ele fica ali, ele quer ser do jeito dele, tem que ser do jeito dele, é o entendimento dele. E na verdade, se ele não morrer para si, se ele não tomar o caminho do Calvário, se ele também não negar a si mesmo, ele não consegue viver. Ele sempre vai fazer as coisas de acordo com as conveniências e não de acordo com as convicções. Cumprimento de propósito exige, mano, exige de nós morte para nós mesmos, movimento. É necessário constância, amados. É uma bênção cumprir o propósito de Deus, que é reconciliar pessoas com Ele. Quantos querem viver isso de verdade, amados? Porque na verdade é isso que vai fazer a diferença. E para a gente concluir aqui, hoje, por isso que eu disse, muitos de nós talvez estavam dizendo, meu propósito é ter uma grande franquia. Não, a franquia vai ser uma bênção na sua vida. Desde que as pessoas que trabalhem com você, desde que os seus franqueados entendam que você é um canal de Deus na vida deles, entendam que você não negocia com pecado. Essa franquia, essa lojinha, essa loja, essa grande loja, essa mega loja, mega store que você vai abrir, glória a Deus por isso, só vai ser uma bênção se quem trabalha com você vê que você não manipula as coisas, que você não faz acordos que vão desagradar o Senhor. Aí sim você está fazendo discípulos. As pessoas vão olhar e falar assim, essa pessoa é reta, essa pessoa tem credibilidade, essa pessoa tem autoridade, que nós precisamos construir autoridade. Você precisa dar um passo, a hora que aquele passo funcionou, alguém foi abençoado, você ganhou um pouquinho de autoridade, conforme você vai sendo constante, você vai ganhando mais autoridade. Qual é o princípio que vai te mover? Compaixão. Agora depois você pode preencher isso, você não precisa preencher com isso, mas é uma sugestão que eu estou dando se eu estivesse ouvindo essa mensagem. Eu fiz isso para ser didático,
para você também ter uma forma de preencher no planejamento de rota. Qual é o princípio do propósito? Compaixão. Irmão, se não tiver compaixão, queridos, vamos parar tudo. Para com tudo. Células, se tiver compaixão, esquece célula, não funciona para nada. Líder de célula que não tem compaixão, tá ali só fazendo grupo, só reunindo o grupo. É legal fazer o grupo, é uma delícia. Buscar Deus, se não tiver compaixão, se não for um princípio de compaixão, de eu olhar e falar: Senhor, esse menino aqui, se eu não reconectar ele, se eu não reconciliar ele, se eu não conciliar ele, se eu não mostrar, se eu não sincronizar ele por meio da oração, eu já notei o nome dessas pessoas, porque eu preciso interagir, eu preciso orar, eu quero reencontrar. Eu não consegui fazer tudo o que eu queria com o André hoje, mas eu fiz um pouquinho eu consegui. O que é que eu compreendi hoje? Pelo menos era isso que eu gostaria de ter passado para você. Que o propósito de reconciliar e a capacitação, elas foram dadas aos filhos. E qual é a parte dos filhos? Se movimentar e serem constantes. Se movimentar e serem constantes. Olha lá, ó. O propósito e a capacitação, levanta suas mãos. Diga assim: o propósito da capacitação vem do alto para cumprir o propósito. Diga: eu não tenho que descobrir o meu propósito. Diga: o meu propósito foi dado, foi revelado, é reconciliar pessoas. Diga: a capacitação para cumprir o propósito já foi dada também. Diga: a minha parte, diga agora para frente assim, ó, é me movimentar. Diga aí: ser constante. Amém? Amém? Amém, amados? Amém? Essa é a nossa parte. Qual é a ação intencional? Está escrito lá no folhetinho: ação intencional. Eu vou associar tudo que eu faço com propósito. Se eu gosto de correr, eu não posso me dar o luxo de praticar a corrida e não abençoar ninguém ali, amados. Tudo que a gente faz tem que associar ao cumprimento do propósito. Você vai fazer um curso, você quer fazer um curso esse ano, não quer? Você não quer começar uma coisa nova? Você já tem que dizer: eu já tenho que ter a estratégia como que eu vou reconciliar pessoas. Hoje eu conheci uma família nova chegando, onde que as pessoas trabalhando juntos, trouxe para a igreja hoje. Qual é a mudança de atitude que precisamos ter? Você tem que mudar a perspectiva, sair da perspectiva errada para a perspectiva da compaixão. Senhor, põe compaixão, Pai, eu tenho que ter compaixão por essa pessoa. Eu não posso passar ao lado das pessoas, não sentir nada por elas. E qual é o indicador para concluir, irmãos? Registrar os nomes e as interações que eu tenho com as pessoas e orar por elas. Então veja bem, a gente vai aprender nas outras 3 áreas. Os indicadores, eles são mais claros. No propósito, o indicador, ele é mais subjetivo. Eu disse isso no início. Então, qual é a minha sugestão? Compre um caderno. Quem aqui tem um caderno de anotação, de oração, de nome das pessoas? Cadê? Levanta a mão. Aí, ó, a maioria de nós não tem. Então deixa eu te dar uma sugestão. Pensou, assim, qual é a marca dos membros da comunidade da graça em Guarulhos? Esse povo anota tudo, cresce. Esse povo tem um caderno onde ele põe o nome das pessoas, onde eles oram pelas pessoas. Olha que gente, coisa bonita. Você acha que dá para a gente ver isso ou não? Não, 20% aí crê, aleluia. Compre um caderno, porque você tem que, esse caderno, o que vai acontecer? Ele vai caminhar com você. Hoje eu vou anotar o nome das pessoas. Eu não sei se eu vou conseguir reencontrar, mas eu consegui interagir com 2. Eu pude ser talvez a voz de Deus na vida de 2 pessoas, e eu vou orar por elas. Senhor, essas pessoas, eu não sei se vai ser eu quem vai colher, eu não sei, pode ser que não seja eu quem vai colher, mas eu pude criar algum nível de reconciliação. Eu pude trazer alguma clareza, eu pude trazer uma palavra ali. Senhor, eu pude ser uma bênção. Você precisa ter um caderno. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar lá em março, você vai olhar e falar assim: gente, eu já falei com 40 pessoas. Olha, 40 pessoas, 28 eu orei por elas, onde elas estavam.
E as outras eu pude falar, essa daqui eu pude presentear, essa daqui eu convidei. Queridos, você vai ter um registro, você vai conseguir ter um indicador. Você fala: Senhor, obrigado por essas 40. E vai chegar em dezembro. Já pensou chegar em dezembro, você ter ali no seu caderno 87 nomes, 87 pessoas que você foi intencional, 87 pessoas que você pôde, em algum nível, pôde reconciliá-las com Deus. E daquelas 87 vão ter 4 famílias que estavam se separando, e você foi o canal de Deus para abençoar, para que eles não se separassem, para que os filhos não sofressem, para que aquela aliança fosse mantida. Você precisa ter um caderno, senão você não sabe se você está falando. Agora, o caderno é bom porque ele vai mostrar se a gente está fazendo ou não. Agora, já pensou chegar no caderno, em dezembro, ter 3 nomes? Fala assim: nossa, só anotei 3 nomes. Eu passei um ano inteiro, eu falei sobre meu time, eu torci pelo meu time, eu acompanhei tudo, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série Z, Champions League, acompanhei tudo, falei sobre tudo com todo mundo, sobre governo, sobre eleição, falei tudo, só não falei sobre o reino de Deus e o amor de Deus para as pessoas. Mas eu creio, isso aqui é só um cenário que não vai acontecer com a sua vida, em nome de Jesus. Você vai ter uma vida frutífera. 2024, não vou dizer que vai ser o único, é o primeiro dos anos mais frutíferos na sua vida. O seu propósito está claro, irmãos. Quem chegar perto de você vai estar perto de uma pessoa que sabe qual é o propósito que tem: reconciliar pessoas com Deus. Não importa se, como José, você está num lugar difícil, você está sendo acusado, você está sendo difamado, ou você é o segundo homem do Egito administrando as coisas. Onde você estiver, você está reconciliando pessoas com Deus. Seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém e amém. Você quer aplaudir o Senhor nessa manhã, amados? Vamos aplaudir o nome dele. Louvado seja o Senhor. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Feche um pouquinho os teus olhos, sentados mesmo. Senhor, se há filhos e filhas aqui, Pai, que talvez tenham uma indisposição no coração, demoram para agir, porque nós aprendemos também que obediência demorada é desobediência. Pessoas que talvez estejam aqui, carregam esta atitude de não abraçarem o que deve ser feito. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que esse cenário está quebrado em nome de Jesus. Declaro, Pai, que todos nós aqui seremos filhos que traremos alegria ao teu coração. Nenhum de nós aqui pode sair desse lugar hoje dizendo que não sabe qual é o propósito da vida. Ele é claro, ele é simples. É o inimigo que tenta confundir tudo. É trabalhoso, mas é simples, Senhor. Nós aprendemos isso aqui agora. Jesus sabia qual era o propósito dele. Não importa se ele foi aplaudido entrando em Jerusalém, ou se as pessoas o desqualificaram, achando que ele era qualquer um. Jesus cumpriu o seu propósito. Pai, sabemos que há dias em que nós nos sentimos tão vigorosos, mas há dias que parece que nos arrastamos. Mas eu creio, Pai, que o sopro do teu Espírito sobre nós nos levará a novas realidades e nos fará viver este propósito de uma maneira tão frutífera, Pai. Sobre cada coração aqui repouse a tua graça. A capacitação vem do Senhor. O Senhor nos ungiu para isso. Não deixa ninguém fora disso, Pai. Que este seja o ano, o primeiro dos anos mais frutíferos. Se alguém esses dias olhou para a virada do ano e disse: eu já tenho tal idade, já deveria ter feito isso lá atrás. Não, Pai, mostra para essa pessoa que ele está no melhor momento da vida dela. O Senhor tem coisas grandiosas para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo: eu consagro a minha vida. Diga: eu sei qual é meu propósito. Diga: tudo o demais são os meios para cumprir o propósito. Diga: mas o meu propósito é reconciliar. Diga: é reconciliar. Diga: eu recebi esse encargo, reconciliar. Diga: isso é maravilhoso. Diga: essa é uma mensagem poderosa.
Digo, isso é extraordinário, saber que eu posso reconciliar pessoas com Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode dar mais um aplauso ao Senhor nesta manhã, mas em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.